pessoal, eu sou Andréa Zambel e hoje nós vamos falar sobre teoria geral do Estado, competência. E nós vamos começar falando sobre o conceito e critérios de determinação. Bom, começando a falar sobre competência, a competência ela é a medida ou quantidade de jurisdição que é atribuída aos seus órgãos de exercício. A jurisdição, muito embora ela seja una, ela necessita ser distribuída entre os agentes nela que estão investidos. Tudo, é claro, visando a melhor administração da justiça. É a competência, portanto, que faz a divisão do poder estatal entre os seus agentes políticos. Bom, antes de analisarmos as regras de competência interna dos seus órgãos, o Código de Processo Civil ele determina lá nos artigos de 21 a 25 as hipóteses onde entende ser cabível o exercício da jurisdição nacional. A primeira delas, do exercício concorrente da jurisdição, artigos de 21 e 22 do Código de Processo Civil. São hipóteses para os quais o país coloca a sua jurisdição à disposição do interessado, embora aceite ser litígio solucionado por autoridade estrangeira. A autoridade judiciária brasileira ela é competente para julgar sem prejuízo da competência das outras jurisdições estrangeiras. E quando isso acontece? Primeiro, o réu de qualquer nacionalidade ele for domiciliado dentro do Brasil. Outra hipótese, em nosso país a obrigação ela tiver de ser cumprida. Outra hipótese, o fundamento seja de fato ou ato praticado dentro do Brasil. Outra hipótese, a ação de alimentos, o credor ele for domiciliado no Brasil ou o réu mantiver no país posse ou propriedade de bens, recebimento de renda ou outra benefício ou outro benefício econômico. Outra hipótese, nas relações de consumo, o consumidor ele tiver domicílio e residência no Brasil. Outra hipótese, as partes ela expressa ou tacitamente se submeterem à jurisdição nacional. O artigo 25 do Código de Processo Civil ele autoriza a eleição de foro estrangeiro em contrato internacional, nas hipóteses de exercício concorrente de jurisdição, cuja arguição ela deve ser feita pelo réu lá na fase de contestação, quando ele estiver contestando no litígio, na defesa, fazendo a defesa. Bom, outras situações que menciona o Código de Processo Civil, lá no artigo 23, do exercício exclusivo da jurisdição nacional. Bom, são hipóteses nas quais as autoridades judiciárias brasileiras elas se dizem a única como soberania para resolver o conflito, negando o nosso ordenamento processual qualquer validade a eventual decisão que é proferida por país estrangeiro. Em que situações isso acontece? A primeira delas, ações que são relativas a imóveis situados dentro do Brasil. Outra hipótese, no caso de inventário e partilha de bens que são situados no Brasil em matéria de sucessão hereditária, divórcio, separação ou dissolução de união estável, ainda que o autor da herança ele seja estrangeiro ou tenha residido fora do território nacional. O artigo 24 do Código de Processo Civil, ele
impede o reconhecimento de litispendência ou conexão entre demandas ajuizadas no Brasil e perante o tribunal estrangeiro. A extinção do processo brasileiro ou sua reunião para o julgamento em conjunto perante a autoridade estrangeira, ela implica a violação à soberania nacional, mesmo nos casos de jurisdição concorrente. Por outro lado, apenas hipótese do exercício concorrente de jurisdições, a sentença estrangeira ela pode ser objeto de homologação quando exigida para produzir efeitos no Brasil. Isso tem regulamentação lá no parágrafo único do artigo 24 do Código de Processo Civil. A partir desse instante, essa sentença ela deixa de ser ato soberano estrangeiro e ela passa a existir como título executivo emanado de nossa autoridade judiciária nacional e possibilita a arguição de coisa julgada. Bom, cooperação internacional. A cooperação internacional ela tem por objeto todos os atos requeridos por Estado estrangeiro de cunho judicial ou extrajudicial e não proibidos pela legislação brasileira. Essa prática ela deve ser realizada aqui no Brasil. A cooperação internacional ativa é aquela solicitada pelo Estado brasileiro a outras nações. A cooperação internacional passiva, ela tem por objeto todos os atos requeridos por Estado estrangeiro, de cunho judicial ou extrajudicial, e não proibidos pela legislação brasileira. Essa prática ela deve também ser realizada aqui no Brasil. Bom, tem ela como uma base principal a existência de tratado de colaboração ratificado pelo Brasil. Na ausência de tratado, a cooperação internacional ela só pode ocorrer se existir a reciprocidade entre os países, à exceção da homologação estrangeira. Os princípios básicos da cooperação, eles estão previstos lá no artigo 26 do Código de Processo Civil. Quais seriam eles? O respeito às garantias do devido processo legal no Estado requerente, a igualdade de tratamento entre nacionais e estrangeiros, a publicidade processual, exceto os casos de segredo de justiça, é claro, a existência de um órgão da administração pública que é designado pelo Estado para receber e transmitir os pedidos, e a espontaneidade na transmissão de informações. Os pedidos eles serão encaminhados ao Ministério Público, salvo designação específica, como nos casos de pedidos realizados entre ministérios públicos. O artigo 27 do Código de Processo Civil, ele exemplifica como atos judiciais e extrajudiciais passíveis de cooperação internacional os atos de comunicação, que são a citação, intimação e notificação, colheita de provas e obtenção de informações, homologação e cumprimento de decisão, concessão de medida judicial de urgência, assistência jurídica internacional. Bom, será ela regida por tratado de que o Brasil faz parte e pelos princípios fixados no artigo 26 do Código de Processo Civil. Como regra geral, será exigido reciprocidade com o Estado estrangeiro,
manifestada aí por via diplomática, né? Menos nos casos de homologação de sentença estrangeira. É cabível o auxílio direto, sem intervenção do Poder Judiciário Nacional, em toda medida que não decorra diretamente de autoridade jurisdicional estrangeira e que não demande em juízo de mérito deliberação, um juízo superficial sobre a legislação do ato, sem, contudo, adentrar aí no mérito da questão, tá? Sobre questão no Brasil. Tá? Artigo 28 do Código de Processo Civil. Estão fora do auxílio direto as cartas rogatórias que exigem o exequator as questões submetidas ao procedimento da homologação perante o Superior Tribunal de Justiça. É de responsabilidade do órgão estrangeiro a garantia de autenticidade e clareza do pedido. Artigo 29 do Código de Processo Civil. Nos casos de auxílio direto, né, que tem previsão lá nos artigos 30 a 32 do Código de Processo Civil, compete à autoridade central brasileira se comunicar diretamente e cumprir o requerido pelo Estado estrangeiro. Se necessária a manifestação jurisdicional brasileira, auxílio direto passivo, deve a autoridade central encaminhar o pedido à Advocacia Geral da União, né, para requerer perante o juiz federal do lugar em que deve ela ser executada, a medida solicitada. Né? Artigo 33 e 34 do Código de Processo Civil. A carta rogatória é um procedimento de jurisdição contenciosa, com incidência de todas as garantias do devido processo legal. A defesa ela deve se limitar ao atendimento dos requisitos para que o pronunciamento judicial estrangeiro ele produz efeitos no Brasil, mediante o executor, sendo proibido a reapreciação de mérito pela autoridade judiciária brasileira, artigo 36 do Código de Processo Civil. Bom, os pedidos de cooperação oriundos de autoridade brasileira, eles são remetidos pela autoridade central com tradução para a língua oficial do Estado destinatário, artigos 37 e 38 do Código de Processo Civil. Bom, gente, competência interna. Estabelecidas hipóteses de soberania da jurisdição pátria, são as regras de competência internas aquelas que vão indicar quais os órgãos locais que são responsáveis pelo julgamento de cada caso concreto apresentado em juízo. Competência das justiças internas civis. A primeira divisão administrativa da jurisdição é aquela que determina a atribuição dos órgãos jurisdicional da Justiça Federal e da Justiça Estadual. A Justiça Federal tem sua competência fixada por dois critérios distintos que estão previstos lá no artigo 109 da Constituição Federal. O primeiro, ele é estabelecido com relação à pessoa envolvida no litígio ou que nele tem interesse. Então, compete aos juízes federais, primeiro, as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, réis, assistentes ou oponentes, exceto as de recuperação judicial, falência, insolvência civil,
as de acidente de trabalho e as sujeitas à justiça eleitoral e à justiça do trabalho, artigo 45 do Código de Processo Civil. Bom, também as causas entre estado estrangeiro ou organismo internacional e município, ou pessoa domiciliada ou residente no país. Também os mandados de segurança e os habeas data contra ato de autoridade federal, excetuado, é claro, os casos de competência dos tribunais federais. Bom, o segundo, ele leva em consideração a matéria de objeto de análise pelo juízo, como que as causas fundadas em tratado ou contrato da União com Estado estrangeiro ou organismo internacional, a disputa sobre direitos indígenas, as causas relativas à nacionalidade e naturalização e a execução de sentenças estrangeiras homologadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Já a Justiça Estadual, também conhecida como residual, é competente para a apreciação de todas as causas que não sejam de competência de qualquer outra justiça especializada, Justiça Federal, Militar, a Justiça do Trabalho e a Justiça Eleitoral. Bom, critérios de competência. Mesmo dentro das justiças civis, existem critérios que determinam qual, dentre os vários órgãos existentes, será o competente para apreciar aquela determinada demanda. Esses critérios, eles devem ser aplicados cumulativa ou sucessivamente para a determinação do juiz competente. Vamos lá. Territorial ou de foro. Bom, esse critério, ele é indicativo do local onde deve ser ajuizada a ação. Todo exercício da jurisdição, ele deve aderir a um território, princípio da aderência da jurisdição. O foro é a delimitação do território, a delimitação territorial, onde o juiz ele exerce a sua atividade, sendo esse local chamado de comarca, ou seja, a justiça estadual. Ou seção judiciária, que é a Justiça Federal. Então, a competência territorial é aquela que vai indicar qual a comarca ou seção judiciária onde deve a demanda ser proposta. O foro comum é o do domicílio do réu, para as ações aí que são fundadas em direito pessoal ou em direito real sobre bens imóveis, artigo 46 do Código de Processo Civil. A lei processual, ela determina foros especiais que estão previstos lá no artigos 47 até o 53 do Código de Processo Civil. A natureza do direito que é versado aos autos, a qualidade especial da parte, que seria o último domicílio do ausente para ação em que ele for réu, e a do domicílio do representante legal do incapaz, artigo 48 e 49 do Código de Processo Civil. A situação da coisa, competência do fórum da situação da coisa para as ações fundadas em direitos reais sobre os bens imóveis, artigo 47 do Código de Processo Civil, e o local de cumprimento da obrigação ou da prática do ato ilícito. Essas regras, de modo geral, elas são determinadas em favor das partes,
interesse privado, e não em benefício do exercício da jurisdição. Nas ações possessórias, o foro da situação da coisa é critério de competência absoluta. É de natureza relativa o critério territorial, o qual aí vai comportar alteração pelo consenso das partes em contrato. Foro de eleição, artigo 63 do Código de Processo Civil, ou pela renúncia tácita do beneficiado pela norma legal, nos casos de não oferecimento de exceção de incompetência do juízo em preliminar de contestação, artigo 65 do Código de Processo Civil. Declinatória de foro, é proibido o reconhecimento de sua incorreção de ofício pelo juiz da causa. Há, porém, uma exceção prevista no parágrafo único do artigo 64 do Código de Processo Civil, quando se trata de contrato de adesão e for constatada a nulidade da cláusula de eleição de foro. O juiz ele pode declarar de ofício, caso em que vai declinar de competência para o juízo de domicílio do réu. Em sendo abusiva a cláusula de eleição de foro, pode ela ser declarada ineficaz pelo juízo, com remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu, artigo 63, parágrafo 3º do Código de Processo Civil. Em razão da matéria, competência em razão da matéria. A especialização da jurisdição com determinação de competência de juízes com relação à matéria discutida no processo é medida aí que procura melhorar a prestação da justiça. Em sendo o campo da ciência do direito muito variado, enorme, a criação de órgãos especializados, onde ele tem a função de exercer por juízes com conhecimentos específicos e profundo da matéria, é uma forma de outorgar à sociedade uma melhor e mais rápida, mais célere composição dos litígios, dos conflitos e a pacificação social. Pela evidência do interesse público, esse critério é considerado de natureza absoluta e não comportando alteração pela vontade das partes, e pode a sua violação ser reconhecida de ofício pelo juiz a qualquer tempo e grau de jurisdição. É por esse critério que surgem as varas especializadas, como as varas de família, a vara de acidentes do trabalho, as varas cíveis e criminais, varas dos registros públicos e as outras varas que existem, E até mesmo algumas das justiças especializadas, como a Justiça do Trabalho, a Justiça Eleitoral, dentre outras, Justiça Militar e assim por diante. É a competência por matéria que atribui à Justiça Federal o poder para julgamento das causas relativas a direitos humanos, quando suscitado pelo Procurador-Geral da República o deslocamento da competência original, com a finalidade de garantir o cumprimento de obrigações que são decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos, onde o Brasil faça parte. Bom, gente, competência em razão da pessoa. Determinadas pessoas, elas gozam do privilégio de serem submetidas a julgamento por juízes especializados. Esse privilégio, ele não é instituído
pela circunstância pessoal que ostentam, mas sim pelo interesse público secundário que representam, como as pessoas jurídicas de direito público interno, entidades autárquicas, empresas públicas e dentre outras. A semelhança do critério Nazioni materiais, né? São as regras de competências relativas às pessoas de natureza absoluta, pois o interesse público ele é secundário, ele não comporta alteração pelo consenso das partes. E também, como a sua inobservância, né, ela não pode deixar de ser conhecida de ofício pelo juiz. Foi esse critério primordial que informou a criação da Justiça Federal, né, como já vimos, e levou à criação de varas da Fazenda Pública, da Justiça Estadual, competente para julgar as causas de interesse do Estado e do município. Bom, competência sobre o valor da causa. Toda causa ela deve um valor ser atribuído na petição inicial. Esse elemento que pode servir como fator de fixação de competência. Pelo que determina o artigo 63 do Código de Processo Civil, esse é um critério de competência relativa que cabe modificação ou renúncia pelas partes. Entretanto, a utilização eventual do valor da causa como critério de competência pelas leis de organização judiciária de um Estado o transforma em um critério funcional, que é determinado em favor de uma boa administração interna da justiça respectiva, né, o interesse público. Por essa justificativa é que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo fixou ser absoluta a competência dos foros regionais, causas com os valores máximos de 500 salários mínimos. Bom, competência absoluta e relativa. Competência absoluta. Como já vimos, são absolutos os critérios de fixação pela matéria, pela pessoa e o funcional, artigo 62 do Código de Processo Civil. A competência absoluta é aquela que é determinada em favor do interesse público, não sendo passível de modificação pela vontade das partes em foro de eleição, nem pelos fenômenos de conexão e continência. Bom, eventuais possíveis sentenças conflitantes entre ações conexas, mas propostas em juízos com competência absoluta distintas, são resolvidas pelo fenômeno das questões prejudiciais externas, que é a suspensão de prazo, né, de suspensão do processo. A não observância da regra legal incidente gera a nulidade absoluta do processo e autoriza a revogação dos efeitos de coisa julgada pela ação rescisória. Artigo 966, inciso 2º do Código de Processo Civil. Então, é dever do juiz reconhecer de ofício a sua violação e determinar a remessa dos autos àquele que obrigatoriamente deve julgar a demanda. As decisões proferidas pelo juízo antes do reconhecimento de sua incompetência absoluta se conserva como válida até que outra seja proferida pelo juízo competente,
se for o caso, é claro, né? Parágrafo 4º, artigo 64 do Código de Processo Civil. Competência relativa. A competência relativa, ela é determinada em favor do inerente privado, na busca de uma facilitação da defesa, e pode ser derrogada pelo consenso das partes, foro de eleição, ou renunciada pela parte beneficiada pela regra legal, mediante a não arguição da incompetência relativa do juízo no momento oportuno, que é o da resposta do réu, né, em preliminar de contestação, que é a modificação voluntária, né. Ela pode ser modificada pela conexão ou continência, artigo 54 do Código de Processo Civil. Isso já seria a modificação legal. Não pode o juiz, salvo no caso de evidente abusividade da cláusula de foro de eleição, reconhecer a incompetência relativa de ofício, sob pena de impedir a ocorrência no fenômeno de prerrogação, né, consistente juntamente na possibilidade de o juiz, a princípio incompetente para o conhecimento da demanda, se transformar em competente para o julgamento, caso não seja o vício alegado pelo réu. Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça. O artigo 63, ele determina, né, ele é expresso, né, a faculdade às partes, a alteração da competência relativa em relação ao valor e ao território. Pela eleição em contrato de um foro distinto, que está determinado em lei. Tá? O foro de eleição, ele tem sua validade subordinada à ausência de ofensa às regras de competência absoluta, matéria, pessoa e funcional, e aplicabilidade apenas sobre os direitos patrimoniais disponíveis, né? Dele se restringe à indicação do foro competente, natureza objetiva, e não do juiz ou da vara, natureza subjetiva. Bom, os contratos de adesão, eles não são gerados pelo consenso das partes contratantes, mas sim pela uma imposição unilateral de cláusula pronta ao hipossuficiente na relação. Essa qualidade de mais fraco, ela é presumida em favor do consumidor, que tem aí a vulnerabilidade, tá? O qual não pode ter sua defesa judicial dificultada por força do artigo 51, inciso 15 do Código de Defesa do Consumidor. Então, escapa essa discussão, né, do campo aí da competência relativa de ordem privada, né, para entrar aí na esfera da ordem pública, violação à lei e ao interesse social, e torna inaplicável a súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça e possibilita o juiz declarar sua abusividade de ofício, competência absoluta pelo critério da matéria, relação de consumo. Bom, prorrogação de competência. O que seria isso? É um fenômeno processual onde o juiz, né, a princípio incompetente relativamente, ele se torna competente para apreciar o feito, por ausência de oposição do réu em preliminar de contestação, artigo 65 do Código de Processo Civil.
A competência territorial, ela é instituída em favor do interesse privado do réu e nada impede a sua aceitação daquele que foi escolhido pelo autor, mediante a renúncia tácita decorrente do não oferecimento da defesa processual que declina do foro. Né? A não observância das suas regras, ela gera mera nulidade relativa, sanável pela sua não arguição no momento que é oportuno pelaquela pessoa que está se sentindo prejudicada. Bom, perpetuação da jurisdição, artigo 43 do Código de Processo Civil. Gente, a competência é fixada pela propositura da demanda em juízo, né? O registro ou a distribuição da petição inicial, sendo irrelevante qualquer alteração posterior em suas regras. Então, o juiz que primeiro recebeu o processo, né, perpetua dele a sua jurisdição, independentemente de modificação depois de competência. Né? Exceções a esse fenômeno são as modificações posteriores respeitantes aos critérios de competência absoluta. Essa perpetuação de jurisdição ela é diferente da prorrogação de competência, porque o juiz ele adquire sua competência no curso do processo, por ausência de arguição pelo réu no momento processual oportuno, enquanto que nessa perpetuação de jurisdição, o juiz ele não perde sua competência original por força da alteração superveniente das regras de fixação de competência, salvo se alterarem normas de natureza absoluta. Tá? Muito bem. Conexão e continência. A conexão ela tem previsão no artigo 54 do Código de Processo Civil. E é o fenômeno processual que determina a reunião de duas ou mais ações para julgamento em conjunto, a fim de evitar a existência de sentenças conflitantes. Evitar sentenças colidentes é uma das maiores preocupações do legislador processual, pois é inconcebível que o meio estatal de composição de litígios acabe por servir justamente como agravamento da lide, gerado pela incerteza decorrente de duas ou mais decisões antagônicas. Esse antagonismo ele é controlado através do conceito da coisa julgada material, onde vai impedir que a parte obtenha duas manifestações do judiciário sobre demandas idênticas, mesmo diante de ações diferentes. Por muitas vezes a reunião ela é uma medida obrigatória, porque se não analisadas e julgadas pelos mesmos magistrados, ela pode surgir conflito real de sentença, vício controlável pelos fenômenos de conexão e continência e das questões prejudiciais. Essa reunião na conexão, ela vem conforme a previsão legal da identidade do pedido ou da causa de pedir, que estão demonstradas na existência de ponto comum a ser decidido nas duas ações e indicativo de que a permanência delas em juízo diferentes possibilita sentenças que possam conflitar quando de suas execuções. Artigo 55 do Código de Processo Civil. Essa possibilidade desastrosa
para a prestação da justiça, ela impõe a reunião dos processos para o proferimento de um só julgamento. Por essas razões, são a conexão e a continência consideradas como causas de modificação de competência. A conexão, ela termina ante o proferimento de sentença de primeiro grau em um dos efeitos conexos, artigo 55 do Código de Processo Civil. E pode ser ela levantada em eventual grau de recurso, com a reunião dos processos para julgamento conjunto pelo tribunal competente para conhecimento das apelações. O parágrafo 3º do artigo 55, ele determina o julgamento conjunto de processos que possam gerar decisões conflitantes, mesmo que ausente conexões entre elas. Pelos mesmos motivos, são conexas execuções fundadas no mesmo título executivo e execução e ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico. O juízo competente para processar e julgar ações conexas é aquele prevento pelo registro ou pela distribuição, artigo 58 e 59 do Código de Processo Civil. Então, as ações conexas, elas devem ser distribuídas por dependência, quando relativas a outra ajuizada anteriormente. Inciso 2º, artigo 286 do Código de Processo Civil. Bom, podem surgir causas conexas em andamento perante juízos com competência absoluta diferentes. Fato impeditivo da reunião dos feitos para um julgamento em conjunto. É o que ocorre quando uma ação penal visa a condenação do réu por lesão corporal dolosa e, com base nos mesmos fatos, uma demanda civil de indenização por perdas e danos, ela é movida pela vítima no juízo civil. Muito embora presente a possibilidade de julgamentos contraditórios, é impedida a reunião desses dois feitos, pela diferença de competência absoluta dos distintos juízos, né? Nesses casos, a solução ela caberia o seguinte: na atração da demanda comum pelo juiz especial, como nos casos de conexão entre feitos juizados perante a Justiça Federal Especial e outro correndo perante a Justiça Estadual Comum, ou no surgimento de questões prejudiciais externas, motivado da suspensão de um dos processos enquanto o outro não for julgado. Tá? Artigo 313, inciso 5º, a linha A, e o 315 do Código de Processo Civil, quando a suspensão não ultrapassar 1 ano. Então, são as questões prejudiciais externas, nítidos casos de conexão, onde a reunião dos processos é proibido pela diferença de competência absoluta de juízos diferentes, ou por estarem eles em fases processuais distintas, o que torna a reunião dos processos, a reunião dos feitos, algo contrário à economia processual. Então, dessa forma, um dos feitos ele vai aguardar o desfecho do outro, que lhe é conexo, e evitar, assim, o antagonismo nas decisões. O artigo 56 do Código de Processo Civil fala de continência. A continência é uma espécie de conexão
com requisitos legais mais específicos. Ocorre quando duas ou mais ações têm as mesmas partes, requisito ausente na conexão, e a mesma causa de pedir, mas o pedido de uma delas engloba o da outra. Bom, gente, muito embora as duas ações não sejam idênticas, já que pedidos são diferentes, uma delas tem o conteúdo abrangendo por completo a outra demanda. Normalmente surge a possibilidade de as demandas receberem julgamentos contraditórios, circunstâncias indicativas da necessidade dessa reunião. Tá? Ressalta-se que totalmente desnecessária a estimulação legal da continência como fenômeno diferente da conexão, pois toda ação continente é conexa pela identidade da causa de pedir. Então, a propositura de uma demanda continente com outra já ajuizada gera a necessidade da distribuição por dependência. Exemplo típico de continência são duas ações ajuizadas pelo mesmo autor contra o mesmo réu. Em uma delas, que ele postula a reintegração de posse, e na outra, não só a reintegração de posse, mas também uma indenização por perdas e danos. E engloba por completo a primeira demanda. A conexão ela pode gerar a extinção do processo, contendo aí sem resolução de mérito, e se for proposto posteriormente. Se anterior ao processo contido, haverá reunião para o julgamento em conjunto. Artigo 57 do Código de Processo Civil. Prevenção. Existindo conexão ou continência, é necessário fixar quem será o juiz competente para julgar esses dois processos que estão reunidos. Surge aí o fenômeno da prevenção, onde indica, dentre os dois juízes, possuidores de ações conexas e continentes, qual deles irá proferir uma única sentença. Então, a prevenção é critério de fixação da competência. O registro ou a distribuição da petição inicial, ela torna o juízo prevento, artigo 59 do Código de Processo Civil. Bom, gente, os artigos 66 e 951 até o 959 do Código de Processo Civil, eles falam de conflitos de competência. É possível a ocorrência de divergência entre juízes quanto à sua competência para julgamento da demanda. Esse conflito ele surge quando dois ou mais juízes declaram sua competência para apreciação da causa, conflito positivo, ou então quando ambos se consideram incompetentes, conflito negativo. Ou ainda, quando existe controvérsia acerca da reunião ou separação dos processos, artigo 66 do Código de Processo Civil. O órgão competente para julgamento do conflito é o tribunal hierarquicamente superior dos juízes conflitantes, ou o Superior Tribunal de Justiça, quando aquele surgir entre o tribunal e juízes de grau inferior ou entre juízes de justiças distintas. O levantamento do conflito ele pode ser suscitado pelo juiz
mediante ofício ao tribunal pela parte ou pelo Ministério Público, estes por intermédio de petição, ambos instruídos com os documentos necessários para o julgamento, artigo 951 até o 953 do Código de Processo Civil. O relator ele vai determinar a manifestação dos juízes caso seja conflito suscitado pelas partes ou pelo Ministério Público, ou apenas do juiz suscitado, caso seja ele levantado de ofício por um dos juízes. O relator de ofício ou a requerimento das partes, ele pode determinar o sobrestamento do feito e indicar qual juízo provisoriamente competente para solucionar as medidas urgentes. Artigo 955 do Código de Processo Civil. Ele também pode fixar as decisões de conflito, a validade ou não dos atos do juízo incompetente. Bom, cooperação nacional. A cooperação nacional é o dever de todos os órgãos do judiciário, a recíproca colaboração por meio dos seus magistrados e através dos seus servidores. Como regra, essa colaboração ela se dá através do intermédio de carta precatória ou de ordem, mas a lei ela dispensa a observância de forma específica, artigo 69 do Código de Processo Civil. Os atos de cooperação eles podem ser executados como auxílio direto, reunião ou apensamento de processos, prestação de informações e atos concertados entre juízos cooperantes. Os atos concertados eles consistirão em citação, intimação ou notificação de ato, produção de provas, efetivação de tutela provisória, efetivação de medida para recuperação e preservação de empresas, facilitação de habilitação de critérios na falência ou recuperação judicial, centralização de processos repetitivos e execução de decisão jurisdicional, entre outros. Isso tem previsão lá no parágrafo 2º do artigo 69 do Código de Processo Civil. Bom, terminamos por aqui e até a próxima aula.